Olá, meus amores, boa noite. Oh, bom dia. Olha como é que tá a situação do vivente, né? Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero mesmo que esteja tudo bem. Então, a gente tá passando para poder ter mais um daqueles papos gostosos que a gente tem aqui no grupo, né? Para falar sobre educação, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento no nosso país em que é um momento muito difícil, mas também um momento muito propício para a gente analisar, né, as teorias pedagógicas e a forma como essas teorias foram ou não aplicadas, né? O nível de informação em sociedade é um negócio estrondoso, tem muita informação. Mas como essa informação não tem sido transformada em conhecimento, e o que a gente enxerga na sociedade é também fruto de um processo educacional que falhou, entende? E falhou miseravelmente, falhou miseravelmente. Eu falava agora com um amigo que a gente precisa fazer o meia-culpa, né? Fazer o meia-culpa. Qual é a minha responsabilidade diante disso, né? E qual é a responsabilidade dessa teoria por isso? Qual é a responsabilidade das universidades públicas, das universidades privadas? Qual é a responsabilidade do governo, do governo estadual, do governo municipal, do governo federal? Como é que o Brasil chegou a esse nível em que a gente está constante de ódio e disseminação de ódio e bate-boca, quando as pessoas não conseguem dialogar, as pessoas não conseguem conversar, as pessoas não conseguem se dar bem. É aí que a gente começa novamente. Hoje pela manhã passava um post do Paulo Freire falando sobre não há vida sem correção, sem ratificação. E muitos comentários falando acerca de como Paulo Freire é nocivo, de como Paulo Freire é ruim, de como Paulo Freire quer destruir a família. Eu me vi no dever, né, de, sabe, escrever algumas palavras para as pessoas que ali estavam tentando refutar uma teoria educacional que elas desconhecem, né? E fazendo isso como? Desmerecendo a imagem de um educador, né? É algo que a gente vem caminhando há muito tempo e observando que a culpa sempre recai sobre um agente, né? Quando se fala em educação, obviamente, o agente, o professor, é muito importante. Eu falei para vocês que é preciso fazer a meia-culpa, né? Mas quase que totalmente essa responsabilidade pela educação integral da criança recai sobre a figura do educador. Então, eu não me surpreendo de termos até mesmo professores querendo colocar a culpa do fracasso, né, da qualidade da educação brasileira no professor. Isso é natural, porque desde que o mundo é mundo, o professor ataca o professor. E isso é muito fácil da gente conseguir enxergar dentro dos grupos de educação. A gente tem um grupo de educação infantil em debate, mas a gente não tem o nível de debates esperado para uma classe de professores. A gente tem pessoas que se colocam como rivais de pessoas. E isso foi trazido para dentro do espaço da sala de aula e formou a gente numa... eu faço uma análise com base naquilo que eu enxergo e na questão do estudo da teoria de Paulo Freire, né? A interpretação tosca acerca da teoria dialógica de Paulo Freire levou a gente a esse espaço de rivais. Então, o professor que já estava acostumado a trabalhar num sistema educacional que trazia para o centro da questão as práticas de competição, de quem é melhor, quem faz melhor, quem tira o 10, quem merece a estrela hoje, quem faz isso, quem faz aquilo outro, tudo mais. Esse professor foi apresentado a esse professor uma teoria, né, de conhecimento de Paulo Freire. Uma teoria de aprendizagem que se baseia, como eu costumo falar para as pessoas, em duas coisas. Que as pessoas, assim, um moço estava falando agora há pouco que Paulo Freire quer destruir a família brasileira. Eu falava, bom, o cerne, né, o centro da teoria de Paulo Freire se baseia em diálogo e amor. Até onde eu sei, diálogo e amor não destrói família nenhuma, né? Destruiu a sua? Porque até onde eu sei, em qualquer espaço de educação, seja familiar, né, seja na escola mesmo, na instituição escolar, cabe amor e diálogo e respeito. Basicamente, uma abertura para o diálogo e mais, para o entendimento de que a gente não sabe mais do que o outro,
né? Que não há saber mais, não há saber menos, são palavras de Freire, há saberes diferentes e que eu preciso respeitar e conviver com esse saber diferente. E mais, eu, enquanto professor, preciso respeitar o saber de senso comum da criança. Então, essa parte ficou bem entendida. Essa parte de que eu preciso respeitar o saber do senso comum do aluno ficou entendida pela classe. Mas a outra parte dessa teoria não foi entendida. Eu preciso estimular o meu aluno pela busca do saber científico. Quando Paulo Freire fala da questão da educação bancária, ele fala em que a gente não pode enfiar na cabeça de ninguém aquilo que a gente pensa. E daí que eu fico muito ensimesmada quando eu escuto professores falando que Paulo Freire adestra, que Paulo Freire doutrina, né? E aí eu estava aqui pensando, né? Por que será que tem professor que acha que Paulo Freire adestra e que Paulo Freire doutrina? Comecei a pensar, né? Dentro desses processos mesmo da teoria de Paulo Freire, a educação, ela é em si, ela é dialógica. A gente aprende nas interações, isso também está em outras teorias, como na teoria de Vygotsky, né? E de tantas outras. A gente aprende à medida que a gente dialoga, à medida que a gente conversa, à medida que a gente lê. Então, para uma pessoa que aprendeu que se eu leio um livro, eu me aproprio dessas ideias e tomo essas ideias como verdade, e essas ideias devem ser tomadas como verdade, então existe para eles uma doutrinação em Paulo Freire. Por quê? Porque à medida que eu vou lendo Paulo Freire, me encontrando com ele, compreendendo as falas dele, eu me aproprio do seu discurso e eu começo a reproduzir o seu discurso. Isso é aquela interpretação que eu falo que é a interpretação tosca de uma teoria, né? Porque você está interpretando uma teoria à luz do seu entendimento do que é educação. E o seu entendimento do que é educação é que eu leio, decoro e reproduzo. Paulo Freire não é ler, decorar e reproduzir. Paulo Freire é ter um entendimento profundo daquilo que se leu, cruzar esse entendimento que você tem com o meio social e, a partir desse cruzamento com o meio social, você construir o seu próprio conhecimento. Daí que, mesmo para a mente mais rasa, mesmo para a mente menos estudiosa, né, qualquer tentativa de chamar Paulo Freire de adestrador ou de doutrinador cai por terra. É algo que não se sustenta, é insustentável. E é insustentável por quê? Porque a teoria de Paulo Freire parte de um ponto muito específico, que é o ponto da liberdade, né? Liberdade é aquilo que você é, liberdade é aquilo que você pensa, respeito, sobretudo, em relação ao meio em que você vive, né? Análise da realidade em que você está inserido e respeito pela sua cultura, pelo seu modo de vida, por tudo que está aí atrelado à sua vida. Quando alguém me diz assim, por exemplo, como eu vi hoje pela manhã, o Paulo Freire se aplica à educação de jovens e adultos. Não. Paulo Freire não se aplica a jovens e adultos apenas. A teoria de conhecimento de Paulo Freire é algo que alcança desde a primeira etapa da educação infantil até, né, os mais altos níveis de educação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Paulo Freire pode estar, inclusive, na educação doméstica que a gente dá para os nossos filhos. Se a gente pensar nessa questão, liberdade com autoridade, amor com diálogo. Um outro problema desse não entendimento da teoria de Paulo Freire é o seguinte: o professor, ele muitas vezes não entende a diferença entre autoridade e autoritarismo, como não entende a diferença entre liberdade, né, e liberdade licenciosa. Paulo Freire deixou isso muito bem especificado no livro dele, Pedagogia da Autonomia, né? O que é uma liberdade que eu devo dar para a criança, para o aluno na minha sala de aula. E o que é uma liberdade licenciosa, inclusive, que não pode ser dada sequer em família. O que a gente tem dentro das nossas escolas hoje em dia, vindo das famílias, é uma liberdade licenciosa. Por que os alunos são desrespeitosos com os professores? Porque a liberdade que eles têm no lar é uma liberdade licenciosa.
que ensina o desrespeito às autoridades, que cria verdadeiros reizinhos e princesinhas que podem, dentro da sala de aula, cuspir na cara do professor. Nenhum pai que educa seguindo, né, como referência os pressupostos de Paulo Freire, deixa que seu filho, permite que o seu filho seja desrespeitoso com qualquer autoridade. Primeiro com a dele. E por aí se segue a do professor, a de qualquer autoridade que essa criança venha a entrar em contato. Então, quando alguém diz para mim, Paulo Freire, bom dia, Tony, Paulo Freire destruiu a educação do país porque ensinou as crianças, né, a desrespeitarem o professor. Mais uma vez, esse outro argumento é um argumento que cai por terra e cai bonito. Paulo Freire especifica muito bem nos livros dele sobre o respeito que se deve à autoridade do professor. Paulo Freire diz, em Pedagogia da Autonomia também, que a luta do professor em sociedade por melhores salários, por condições mais dignas, é uma luta que deve ser entendida desde a primeira infância pela criança, e pelas famílias e por toda a sociedade. Por quê? A luta por melhores condições de salário, por melhores condições de emprego e por melhores salários, é uma luta que faz parte da nossa profissão, não é algo que está à parte da profissão. Então, jamais você verá, dentro da pedagogia de Paulo Freire, qualquer incentivo ao desrespeito à figura do educador. Isso é falácia, isso é conversa fiada de gente que ama o autoritarismo. Paulo Freire fala de autoridade. Autoridade. Que é uma coisinha que parece que é muito fácil de se ter, mas não é. É bem difícil. E fazer o jogo entre liberdade e autoridade é uma das coisas mais difíceis no mundo. Vamos lá. Se aplicou Paulo Freire nas nossas escolas nas últimas décadas? Não. Existe Paulo Freire nos documentos oficiais? Sim. Meio que dentro do... Não é nem por citação direta, mas indiretamente, o que aparece na teoria de Paulo Freire, na teoria de Montessori, é basicamente isso, né? O respeito ao indivíduo, o amor àquilo que a gente está fazendo e o amor ao indivíduo, né? E o espaço para que esse indivíduo possa falar, possa se expressar em liberdade. Então, dentro dos documentos oficiais, sim, existe Paulo Freire. Na sala de aula do nosso país, não existe Paulo Freire. Então, quando se fala em liberdade, a gente pensa logo que uma criança que tem liberdade é uma criança que desrespeita, né? Leitura de mundo, né, Tony? A gente pensa, a criança vai desrespeitar. Se eu der liberdade para a criança, ela não vai me respeitar. Né? Ponto. O professor tem que ser sério, tem que ser ranzinza e tem que trazer aqui, né? Que é para poder ser respeitado. E, incrivelmente, não são muitas pessoas que conseguem fazer esse jogo entre liberdade e autoridade. Não são. Nós não temos uma sociedade, a bem da verdade, preparada para Paulo Freire, ou sequer para Montessori, para Reggio Emília, não temos para Vygotsky, não temos. A sociedade brasileira não está preparada para uma teoria de aprendizagem que fala em liberdade, em amor, em interação e respeito à criança. Não está preparada. E por que não está preparada? São muitos anos, de fato, de doutrinação e adestramento. Mas essa doutrinação e esse adestramento não tem nada a ver com Paulo Freire. Tem que ver com séculos de educação com base em cerceamento de liberdade e a tal da educação bancária, que coloca em você o suposto conhecimento e pede como retorno numa avaliação. O sistema educacional não muda, apesar de aparentemente parecer que houve alguma mudança. Os caminhos podem ser diferentes, mas estão levando para o mesmo ponto. E é o mesmo ponto que a gente sempre teve. Um professor que promove um debate na sala de aula, né, tendo como fundamentação as teorias de Paulo Freire, ele precisa entender que esse debate precisa sair, ter respeito ao senso comum da criança, mas precisa sair do senso comum. Essa criança vai me trazer, por exemplo, a informação de senso comum, né, que uma coisa bem básica, né?
O sapo, ele tem um veneno, que se esse veneno espirra no olho, ele cega. Isso é o saber do senso comum dele lá fora. E a gente não espera que o professor em sala de aula traga o mesmo argumento para a criança e dialogue com a criança sobre esse saber de senso comum e não busca aprofundamento, não leva a criança a ter a curiosidade de buscar esse saber científico. E por que eu falo que a gente falhou miseravelmente? Porque esse debate proposto, né, essa educação dialógica proposta por Paulo Freire, veio para a sala de aula não da forma que deveria vir, veio como um bate-boca. O professor separou 2 grupos, olha só, você pega uma teoria de aprendizagem que fala de liberdade, de respeito aos saberes diferentes, de amor, e você pega isso, coloca dentro de uma tendência tradicionalista e aplica. E o que é que a gente tem? O que é que a gente tem quando a gente pega uma teoria de aprendizagem libertadora e aplica dentro de um sistema educacional tradicionalista? Nós temos a professora dividindo 2 grupos de debate, colocando essa criança frente a essa criança, rivalizando eles dois e dizendo, agora vamos ver quem ganha. Que é basicamente isso. Então, o que é que a gente tem? Debates e debates sem fins. E isso não se atém apenas à questão da educação básica, do Fundamental 1. Isso eu vi muito em graduação, em pós-graduação. Senta aí, debate. Vamos ver quem é melhor. Vamos ver quem argumenta melhor. Vamos ver a opinião que se sobressai. Mas o saber científico fica morto. Então, eu me vi muitas vezes em aulas de pós-graduação sentada, observando que o professor estava ali como um mediador, né? E um mediador que ouvia a opinião de A, ouvia a opinião de B, mas que não trazia uma contribuição maior no sentido do saber científico. Então, a gente tinha, né, eu falando aquilo que eu tinha lido, que pode ser que tenha sido interpretado errado, o colega falando aquilo que ele tinha lido, que também podia ser que tivesse uma interpretação estranha, e um professor que, tá bom, debate, acabou. Então não há um fechamento desses debates. Não há uma ideia de que o seu saber é diferente do saber de fulano. E que você trouxe esse ponto para o debate e foi um bom ponto, mas fulano trouxe esse outro ponto que nos levou a essas outras análises. Não há construção de saber científico nas nossas escolas. E isso, nem de longe, é Paulo Freire. Nem de longe. Paulo Freire manda que se respeite, sugere que se respeite o saber de senso comum. Mas jamais que a gente parta do senso comum, continue no senso comum e prossiga no senso comum. Vamos lá. Aí vamos fazer a nossa meia-culpa, né? Que ficamos promovendo debates, né? Sem fechamentos e sem a questão do estímulo à curiosidade da criança para buscar esse saber científico. E vamos lá para um ponto bem interessante. Nossa sociedade é uma sociedade que não respeita o saber científico e isso está muito claro para a gente. Nós temos boa parcela da população que, em meio a uma pandemia, nega o que o cientista fala para ouvir o que o político fala. Nega a eficácia, né, de estudos científicos pelo mundo inteiro, né, que envolve diferentes áreas, inclusive a matemática, que é exata. Nega tudo isso para se agarrar a uma opinião. Ficou muito claro para a gente, essa pandemia trouxe para a gente essa realidade. A escola falhou miseravelmente e tem falhado, porque a escola não promove construção de conhecimento, a escola não está promovendo debates saudáveis, não competitivos, mas que levem a uma curiosidade pelo saber científico. E aí você tem na sociedade esse mundo de gente. Mas vamos entender, isso é só culpa do professor? Vamos lá. A gente tem sérios fatores, muitos fatores, que levam a esse esvaziamento dentro da sala de aula. Nós temos um professor que, primeiro, é desvalorizado, né? Isso não ganha o salário que deveria ganhar, e esse professor trabalha em contraturno.
O professor não tem o tempo necessário para se aprofundar em determinado conteúdo. Sempre que as colegas me falam, né, Gi, você trabalharia em 2 turnos? Eu falo, jamais, jamais trabalharia em 2 turnos. Por quê? As pessoas dizem, eu trabalho em 2 turnos e até 3 turnos porque eu preciso muito. Mas isso tem um custo. E é um custo, muitas vezes, muito alto. E é um custo seu, um custo pessoal seu, e um custo da sua criança, um custo do seu adolescente. Então, não julgando quem aceita 3 turnos, porque cada um sabe a sua realidade, cada um sabe, né, a sua competência para tal. Eu não julgo que eu tenha competência para pegar 3 turnos, de jeito nenhum. Porque eu acredito muito que para trazer determinado conteúdo eu preciso me aprofundar nele. E aprofundamento requer pesquisa, requer análise, requer busca por coisas que eu não sei, né? Por curiosidades que eu ainda não tive. Então, à medida que eu trago um tema para a sala de aula, para um debate pedagógico de fato, baseado nos pressupostos de Paulo Freire, eu preciso entender que o meu conhecimento de professor precisa ser muito além daquilo do que a criança está trazendo, o adolescente está trazendo para mim sentado, né, nos bancos da escola. Eu preciso realmente ter lido, ter feito aquilo que Paulo Freire coloca, que ele fala, ler não é passear pelas palavras, ler é ter uma profunda compreensão daquilo que se lê. Então, basicamente, eu não consigo pensar em pegar 3 turnos ou 2 turnos, porque eu sei que eu, dadas as minhas limitações, não conseguiria ter um tempo hábil para fazer uma pesquisa e promover um debate que saísse do senso comum para o interesse pelo saber científico. Então, se eu promovo um debate e eu não saio do senso comum para o saber científico, e eu fico nas migalhas do livro didático, isso não é nem de longe um debate baseado em pressupostos de Paulo Freire. Todo mundo pode debater em qualquer espaço, né? Mas a postura do mediador, a postura do professor que está à frente dessa turma é que dá o tom de que se esse debate realmente leva a alguma coisa, ou a nada, ou a quase nada. O diálogo é bom de qualquer forma. Sempre nos leva a algum lugar, né? Aquelas pessoas que já têm essa curiosidade latente, elas vão buscar. Tem outras pessoas que não têm, infelizmente. Então, muitas vezes a gente diz, mas quando alguém fala alguma coisa, eu sou curiosa, mas você é, mas o outro não é. E cabe ao professor entender aquela criança que não é curiosa para fazer com que aquela criança comece a buscar, para que não se adestre, para que não se doutrine. Paulo Freire jamais, em tempo algum, traz verdades prontas e acabadas e diz coloque isso na cabeça da criança. O professor que pensa isso de Paulo Freire não leu uma linha sequer. Ele traz uma teoria que não é tão fácil de aplicar, porque requer uma coisa que a gente tem em falta na humanidade desde sempre, que é amor, né? É muito fácil você dizer assim, eu quero uma teoria que se baseie na força, eu quero uma teoria que se baseie na autoridade no sentido de autoritarismo, né? Mas você dizer, eu quero uma teoria que se baseie no amor e na liberdade, né? E quando você tem tanto medo da liberdade, você tem medo de dar liberdade ao seu filho, à sua filha, e ele se voltar contra você, porque a gente foi ensinado que se você não traz as pessoas na rédea curta, essas pessoas se tornam desrespeitosas. Aplicar Paulo Freire é difícil até para quem diz que ama Paulo Freire. Nesse nosso diálogo, agora há pouco, um colega colocava, eu tenho ódio no momento em que eu acordo pela manhã e tem esse comentário dessas pessoas que não conhecem Paulo Freire. E eu falava, mais do que a gente falar de Paulo Freire, a gente precisa praticar Paulo Freire. Então, se eu acredito na teoria, né, na filosofia proposta aí pelo Paulo Freire, eu sou uma pessoa que vou buscar diálogo e respeito, e abertura para diálogo e amor. É isso que eu vou buscar. Por quê? Porque eu me proponho a seguir os ensinamentos de alguém que para mim é um mestre, né? E eu fazia um paralelo com um amigo hoje pela manhã, pela questão mesma do cristianismo. A filosofia cristã é uma filosofia lindíssima, mas a gente se pergunta, é uma filosofia aplicável ao mundo? Fala basicamente daquilo que a teoria de Paulo Freire fala, de amor.
né? E tanta gente que se diz tão cristã, que fala tanto dessa filosofia de Cristo, que é essa filosofia do amor, são seres humanos que não conseguem amar, né? Fala de uma filosofia de um homem que não fazia acepção de pessoas, mas faz acepção de pessoas. Faz essa pregação dessa filosofia de um homem que não discriminava, de um homem que não andava de acordo com o que a sociedade atual, né, andava ou dizia que deveria se andar, mas não vivem aquilo que falam. Então tem muita gente que acredita nos pressupostos de Paulo Freire, que ama, mas que não consegue viver, porque de fato é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Dentro da escola pública, dentro do sistema que ainda é extremamente tradicionalista, com a infraestrutura extremamente tradicionalista, você trazer uma pedagogia de amor e de liberdade. Quando você vive numa sociedade em que as crianças estão sendo educadas numa licenciosidade, numa liberdade licenciosa, numa liberdade que se pode tudo, né? E o professor não educa sozinho. Quando essa criança entra a porta dentro, ela entra com os ensinamentos que ela adquiriu na casa dela, onde o pai xinga o professor, onde a mãe diz que o professor não presta, onde a rede social especifica que a culpa do fracasso pela educação é de um professor. Então, a gente está preparado para Paulo Freire? Na atual conjuntura, cabe Paulo Freire? Eu falo que cabe Paulo Freire em qualquer lugar para quem sabe aplicar. Quem não sabe, é melhor que nem faça. Melhor que nem faça. Porque você pegar uma teoria de aprendizagem e trazer e adaptá-la ao sistema tradicionalista e autoritário, depois, lá futuramente, a sociedade começa a achar que a culpa, de fato, é dessa teoria, quando na verdade essa teoria não foi aplicada. Tem gente falando isso não vai diminuir aquilo que Paulo Freire é, aquilo que ele fez, né, na sociedade. Não vai, porque essas pessoas que falam mal sem conhecer uma teoria são pessoas que se baseiam no vazio, no nada. Elas vão continuar destilando seus ódios, os seus pensamentos vazios, seus argumentos vazios. Eles estão aí na sociedade, porque não é nada novo o que eles trazem pra gente, além do ódio explícito deles em relação ao saber científico, né, e à educação. E é isso que a gente vai ter. É isso que a gente sempre teve. A gente não está lidando com nada diferente. E Paulo Freire não lidou com nada que fosse diferente. Quando eu colocava no nosso diálogo, eu colocava para os moços: olha, Paulo Freire inclusive defenderia que você falasse mal dele. Isso não é algo que ele começou a viver, né? Que começaram a falar dele agora. Paulo Freire viveu a existência dele, foi toda assim. Porque quando você planta amor, incrivelmente você colhe ódio. Não acho que você vai plantar amor e que você vai receber amor de volta. Porque existe muito ódio no mundo. À medida que você fala de amor, de respeito às liberdades individuais, de tolerância àquilo que as crenças das outras pessoas, você tem um grupo de gente, né, que acredita que o pensamento deve ser um só. E que qualquer pensamento diferente que venha numa linha de falar de diversidade e de respeito, que seja... porque para eles o respeito é algo que só vale para o grupo deles e para as pessoas que pensam como eles. Então, não é que Paulo Freire está sendo atacado hoje. Hoje ele está sendo trazido para o centro porque há uma tentativa deliberada de fazer ascender um novo nome, né? Uma espécie de guru. E quem segue os pressupostos de Paulo Freire tem plena convicção que não tem Paulo Freire como guru. Paulo Freire, para mim, é um mestre. É um ser humano que queimou a vida dele para fazer da nossa educação uma educação de qualidade. Para buscar que a gente tivesse mais respeito da sociedade, que a gente tivesse melhores condições de trabalho, que a gente tivesse salários mais dignos, que a gente tivesse crianças mais felizes e, por conseguinte, professores mais felizes. A luta de Paulo Freire é uma luta extremamente válida. Nunca a partir de ódio, nunca a partir de desrespeito, sempre a partir de amor e de respeito. E isso é um legado sem medida.
Pode vir 100 gurus, 200, 300 gurus falando que Paulo Freire é isso ou aquilo. Qualquer educador que tenha um mínimo de amor ao saber científico, que se debruce por 10 minutos em um livro de Paulo Freire, sem passear pelas palavras, mas buscando a compreensão profunda daquilo que está lendo, vai entender quem é Paulo Freire. Porque todas essas afirmativas acerca dele, né, de que ele destruiu a educação, de que ele fez isso, de que ele fez aquilo, de que ele fez aquilo outro, é tudo contra e carochinha, é tudo conversa fiada, é tudo argumento raso, é tudo ódio por aquilo que não se conhece, né? E é também fruto do nosso sistema, que não educa para o diálogo, educa para a rivalidade. Dá para dialogar com o diferente, isso é ótimo. E se você realmente se baseia nos pressupostos de Paulo Freire, dialogue. Para dialogar tem que amar, viu? Dialogue com o diferente. Mas entenda que com o rival não dá. Então, quando alguém vem até você e se coloca como seu rival, não dá para discutir com essa pessoa. Essa pessoa não está aberta a diálogo. E basicamente essas pessoas que são mais raivosas, elas buscam uma coisa só. Elas buscam atacar a sua honra, aquilo que você é. E esse é o argumento delas. Eu vou atacar a sua honra. Eu vou falar isso de você. Aí começa aqueles xingamentos toscos, aquela coisa sem sentido, né, que muita gente leva a cabo, se sente ofendido e começa a se irritar e começa a se chatear, né? Hoje eu já fui chamada de idiota porque defendo os pressupostos de Paulo Freire. E uma moça começou a falar que eu estava escrevendo tudo errado, que não tinha vírgula, que eu falo, mas não coloco uma vírgula. Que eu falo, mas tem erro de concordância. E incrivelmente, o que eu falava para essa pessoa é que você não está aberta a diálogo. Não está. Se você tivesse aberta ao diálogo, eu perguntaria para você se você compreendeu alguma coisa do que eu disse. Mas como eu sei que você não leu, porque você não está aberto ao diálogo, que não está aberto ao diálogo não lê. Ponto, não lê. Não lê. Fica caçando vírgula, né? Eu até falava para a colega, não caça vírgula, porque caçar vírgula estressa. Caçar vírgula numa rede social. Você fica muito preocupada, né, em corrigir gramática. A gente corrige gramática nos nossos cursinhos de língua portuguesa. A gente não corrige, vou ficar aqui corrigindo gramática e vírgulazinha, né, das pessoas na rede social. Isso é um ambiente não formal, onde se escreve de maneira não formal. Uma coisa é escrever na rede social. Outra coisa é escrever uma tese para um periódico, para um site, científico, né? Tem toda uma diferença. Mas se você está muito preocupada, né, com essa questão, abre um cursinho de língua portuguesa onde você vai conseguir, né, corrigir a gramática de muita gente e mais. Começa revisando o seu comentário. Por quê? Porque o comentário já tinha erros de ortografia. E eu acho totalmente natural que a pessoa, digitando muito rápido, que como uma letra, né, que não se use vírgula, então, porque é um ambiente, né, de rede social. E daí que Paulo Freire, engraçado, né, Tony? E daí que Paulo Freire vem muito forte para a gente nesse momento para provar por A mais B. Que você está preocupada com a vírgula, mas está esquecendo do senso crítico. Então você está xingando um educador, que é o terceiro teórico mais citado no mundo. E mais, você está tentando refutar uma teoria pedagógica com um xingamento. E você está tentando invalidar as minhas falas todas, que você compreendeu, se você leu, utilizando xingamentos, tentando diminuir aquilo que eu sou. Isso é estratégia de olavista, não é estratégia de freirianos. Pessoas que têm os seus pressupostos baseados na pedagogia de Freire, não estão em rede social xingando as pessoas. Nem de longe. Eu vejo muita gente que se diz freiriano na rede social xingando as pessoas. Isso não é ser freiriano, gente. Isso é estratégia de olavista. Uma estratégia onde você precisa diminuir o outro para sobrepor o seu conhecimento não tem nada a ver com Paulo Freire. Então, a primeira coisa que se pede quando você admira Paulo Freire é o respirar fundo, é o entender que o outro tem direito a um argumento diferente, a uma opinião diferente.
e que você precisa respeitar essa pessoa, ainda que essa pessoa esteja desrespeitando você. Isso faz de você uma pessoa que realmente se guia pelos pressupostos de Paulo Freire. Se você não consegue dialogar com uma pessoa sem chamar a pessoa de gado, você se distanciou daquilo que Paulo Freire ensinou. É a mesma coisa que você tem um cristão defendendo tortura. Um cristão que defende tortura é um cristão que está extremamente distanciado dos ensinamentos de Cristo, que tem um certo flerte, uma certa alegria, né, em compartilhar essa filosofia, mas que não vive essa filosofia. Então não basta tão simplesmente eu falar de Paulo Freire, tão somente. Não basta. Eu preciso viver a teoria, e é extremamente difícil. Em rede social e em sala de aula. Não tem Paulo Freire sequer nas nossas universidades. Não tem. A gente tem uma mudança. Vamos mudar o processo de avaliação. Por quê? Porque o processo de avaliação, ele é quantitativo, ele mede as pessoas, Ok. Vamos mudar o sistema de avaliação. Aí eu tiro o número e coloco o conceito. Eu botava 10, boto excelente. Eu botava 5, boto regular. O que mudou? Continua sendo quantitativo, a não ser pelo fato de que agora não tem um número no lugar. Né? Bom dia, Andrega. Liberdade de expressão. E a gente está nessa fase da questão do que é liberdade de expressão, né? O que é a sua liberdade de expressão e o que é crime. Quando você tem uma sociedade que não lê, ela confunde liberdade de expressão com crime e com desrespeito. Eu posso me expressar, eu posso defender qualquer ponto sem xingar a pessoa. Eu tenho total controle, né, do meu ser, eu deveria ter, para defender qualquer ponto de vista, né? Estou discutindo aqui com alguém que está dentro de uma bolha ideológica, de direita ou de esquerda, ok, tá lá a pessoa. A pessoa vai me xingar, essa pessoa vai falar mal de mim, essa pessoa vai tentar desmerecer aquilo que eu escrevo, como eu escrevo. Então, eu acho que é aquela máxima de que escolha suas batalhas. Você não precisa discutir com um rival. Se você colocou como seu rival, não tem discussão ali, porque não tem debate, não tem respeito, não tem empatia, não tem amor, não tem nada. Então tá vazio. Qualquer coisa que você escreve dentro de uma rede social para refutar o pensamento de uma pessoa que te xingou, você não escreve para a pessoa, pelo menos é o que eu indico, não escreva para a pessoa. Escreva porque você sabe que você vai alcançar centenas de outras pessoas que vão ler aquele comentário. Não é basicamente pela pessoa. Em muitos dos debates que eu não entro respondendo aquela pessoa, basicamente. Eu entro deixando texto para que outras pessoas que passaram por ali e leram aquele comentário mal fundamentado possam se ater um pouquinho a outras falas e, quem sabe, começar a ter um entendimento, a despertar uma curiosidade aí atrás. Essa estratégia de atacar a honra é uma estratégia de Olavo de Carvalho. Eu não vou defender Paulo Freire utilizando a estratégia de Olavo de Carvalho, porque eles são a água e o vinho, são os opostos, são totalmente diferentes. Enquanto Paulo Freire vem nesse constante movimento de amor e de respeito e de autoridade e de liberdade, a gente vê Olavo de Carvalho que vem do ponto do ódio, do controle, do desrespeito, do ataque à honra, da necessidade básica de ter uma elite intelectual que seja igual a ele, branco, que não seja diferente, onde não cabe diversidade, onde não cabe respeito. E eu falava para um moço hoje que eu indicava a leitura, lê. Por que eu indico que você lê? Quando eu falo para fulano, leia, porque é necessário que você leia, eu não estou dizendo que eu li mais do que ele. Eu estou dizendo que este autor eu li. E se você não leu, você não pode refutar. Então, leia.
vá se despindo do julgamento, do preconceito e comece a ler esse autor. Sem se desvencilhar desse preconceito, você não lê autor nenhum. Tem que ter bofe para ouvir um vídeo do Olavo de Carvalho, sendo uma pessoa que conhece o legado de Paulo Freire e que respeita. Tem que ter bofe. Você fica, lhe dá náusea mesmo. É enjoativo de você ver. Mas eu fico. Eu paro, eu escuto. Eu leio. Porque eu preciso entender quem é essa pessoa e a forma como essa pessoa atua na educação da nossa sociedade. E ele atua. E tem atuado dentro das escolas e dentro do próprio Ministério da Educação. Então eu preciso conhecer essa pessoa. Ainda que eu tenha verdadeiro desprezo pelas falas, porque são falas extremamente autoritárias, de um espaço de ódio muito pesado. Não consigo ter ódio, porque eu tenho uma pedagogia que me abraçou, né? E a pedagogia de Paulo Freire é isso, é amor. Indignação também, indignação, mas amor, né? É como a questão do cristianismo, né? A questão da filosofia cristã. É amor, amor. Mas Jesus também se indignou frente aos vendilhões do templo. Ele se indignou. Não era ódio, era indignação. Não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Eu posso amar e me indignar, mas eu não posso amar e odiar. Não dá. Amor e ódio não comungam, né? Bom dia, Tony. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Esse povo não consegue entender o que é leitura de mundo. Eles aprenderam dentro do sistema educacional, e geralmente são pessoas muito mais velhas, né? Muito mais... Eles aprenderam que importante é saber ler de cartilha. Importante é você saber botar cada vírgula no seu lugar. E mais, eles nem sabem. Mas eles acham extremamente importante que você use todas as vírgulas. E de repente, se você souber conjugar todos os verbos, né, e você souber, né, fazer todas as concordâncias verbais numa rede social e colocar vírgula, eles vão encontrar uma outra coisa para tentar atacar a sua honra. Ninguém ataca a minha honra dizendo que eu não uso vírgula, de forma nenhuma. Como ninguém ataca a minha honra quando diz que eu sou idiota porque eu defendo a pedagogia, não a pessoa de Paulo Freire, que não precisa de defesa, né, gente? A pessoa de Paulo Freire é o que é, o legado dele tá aí, né? Mas, porque você é idiota. Me afeta em quê? O que é que faz comigo, né? Não dá, sinceramente, não dá para simplesmente dialogar com isso. Eu vou morrer, vou revidar, vou devolver na mesma moeda. Não, porque seria o larvismo puro. Você me xinga daqui, eu lhe xingo daí. E fica aquele ruído, todo mundo se xingando, sem ninguém se entender. E eu busco entendimento básico. E observando os debates, eu vejo que quando as pessoas se xingam, é só briga deliberada, né? Mais nada. É só briga, 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 briga. Não acontece nada. Enquanto que no momento que eu estou conversando com você, nesse diálogo gostoso que a gente tem, que eu adoro, gosto muito de conversar, né? Tem um prazer muito grande no diálogo, né? E mais, tem um prazer muito grande quando alguém discorda, diverge de mim, e eu posso levar o meu pensamento para um ponto em que eu tenha que realmente puxar pela memória para conseguir explicar para você que isso aqui não é bem isso que você está pensando. Aí o moço vai lá, pega uma frase pronta, diz que é de Paulo Freire e joga aqui, né? Vai lá, pega uma matéria pronta e joga aqui. A pessoa que não tem capacidade de defender uma teoria com base nos seus próprios argumentos é uma pessoa que só repete que nem papagaio. Uma pessoa que não consegue ler um comentário de 5 linhas na sua defesa de determinada tese, ela não vai ler uma matéria inteira. Não vai. Porque ela não está pronta para isso. Leva tempo até a pessoa conseguir entender. Paulo Freire não tirou em nenhum momento a autoridade de nenhum professor. Mas ele é muito responsável pela queda do autoritarismo em sala de aula. Então, se você não tem uma palmatória,
né? Se você não pode bater no seu aluno, se você não pode botar no caroço de milho, aí sim, aí você pode culpar Paulo Freire. Culpe Paulo Freire pela defesa da criança. Isso você pode culpar, porque ele é responsável, tá? Então, Paulo Freire é responsável, direta e indiretamente, por você não poder dar cascudo no seu aluno, por você não poder dar palmatória, por você não poder botar em caroço de milho, sim. Ele é responsável. Mas ele é responsável por o aluno xingar você? Não. Ele é responsável por o aluno se sentir no direito de jogar uma cadeira, de cuspir no professor? Não. A responsabilidade disso é do papai e da mamãe. O papai e a mamãe que envia o filhinho para a escola, que tem uma educação licenciosa, onde deixa que o filho faça tudo, desrespeito inclusive a ele, manda esse bebezinho para a escola, bonitinho, arrumadinho, mas não manda com ele, junto com ele, uma educação de respeito à autoridade. De jeito nenhum. Entende? Então, Paulo Freire não é nem de longe responsável por essa onda de desvalorização profissional. E sobre o livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire fala desse caso que um professor falou para ele, professor democrático. Poxa, estava dando aula na minha sala e chegou alguém na porta. Essa pessoa ficou na porta e ficou falando com um aluno meu dentro da sala de aula. E eu pedi que a pessoa se retirasse, né? Fechei a porta, né? A grosso modo, traduzindo para vocês a fala. Tirei essa pessoa. E depois eu fiquei me sentindo mal. Por quê? Porque eu estou cerceando a liberdade desse aluno falar com o meu aluno. E Paulo Freire explica muito bem explicadinho ali. Você não está cerceando a liberdade de ninguém quando você, em nome da coletividade, impede que uma pessoa de outra sala tire o equilíbrio do seu trabalho na sala de aula. Muito pelo contrário. Você está exercendo a sua autoridade. Nenhum aluno de outra sala deve se sentir confortável para chegar até a sua sala de aula, botar a cara na porta e ficar chamando a atenção de quem está lá dentro. Isso é uma situação muito simples. Você acha que Paulo Freire, que acredita que você pode tirar alguém da porta da sua sala, realmente é favorável a que um aluno xingue um professor? Aqui um aluno joga uma cadeira no professor. Aqui um aluno cuspa no professor. Todas essas falácias acerca de Paulo Freire caem no momento em que você lê meia dúzia de textos de Paulo Freire. E quando eu indico leitura de Paulo Freire, eu indico Pedagogia da Autonomia. Eu não preciso indicar mais nada. Porque eu sei que quem não entende Pedagogia da Autonomia jamais vai entender Pedagogia do Oprimido. Primeira leitura de Paulo Freire que você deve pegar jamais deve ser Pedagogia do Oprimido. Nilda, Gi, não vale a pena discutir com quem não sabe o que está falando. Vida que segue. Pois é a questão da escolha das suas batalhas. Não dá, mas dá para se fazer ouvir por outras pessoas que sabem o que está falando. Irinete, eu vivi para ver professor defender Olavo de Carvalho e desprezar Paulo Freire. Me decepcionei muito com certos colegas de profissão. E já fui excluída do Facebook de alguns. Eu acho que um professor que se torna olavista é um professor que flerta com o autoritarismo. É um professor que tem saudade da palmatória. É um professor que tem saudade do caroço de milho. E eles existem. Basicamente é preciso entender que eles existem. Eles flertam com isso. Eles gostariam, mas eles não entendem que a sociedade mudou. Não entendem. Nenhum pai, nenhuma mãe vai aceitar que você xingue o filho dele, que você bata no filho dele, que você coloque o filho dele no caroço de milho. Nenhum pai, nenhuma mãe. Sabe por quê? Boa parte desses pais e dessas mães passaram pelo nosso sistema de ensino apanhando, sendo colocado em caroço de milho, sendo constrangido, colocando orelha de burro na cabeça deles. E eles saíram de lá. E saíram de lá dispostos a não ver os filhos deles passarem pelas mesmas torturas psicológicas e físicas que eles passaram. A sociedade mudou naturalmente. É um reflexo também daquilo que a sociedade viveu. Você jamais vai ver um sábio arrogante, porque ele é sábio. Jamais você vai ver um sábio soberbo, que a soberba precede a ruína, né? E a soberba é típico
de pseudo-intelectuais. Não é o caso de Paulo Freire. Paulo Freire era só amor. É assim que eu lembro dele. Kátia, não se deixa bater porque tem prazer em sair cuspindo o discurso de ódio. Não, de jeito nenhum. Você vê mais que isso, só quem te segue sabe a sua capacidade, quanto você nos ajuda com seus conhecimentos. Eu acho que eu sou muito ajudada. Sou muito ajudada. À medida que a gente dialoga, que a gente entende. Fátima, o afeto é essencial para uma educação saudável. O afeto é essencial nas relações humanas, imprescindível nas relações entre professores e alunos. Sem afeto, bom dia, Tatiana. Sem afeto, sobra nada na educação. Se eu não amo meus alunos, todos eles como igual, não amo a minha profissão, gente, é muito difícil de fazer um trabalho de qualidade. Eu me preocupo muito com quem eu vou lecionar. Eu me preocupo muito com aquilo que eu vou oferecer para as pessoas que vão me ouvir. Me preocupo bastante. Tenho esse compromisso. Bom dia Maria do Carmo, bom dia Patrícia. E eu não acho que a educação se impõe. Eu acho que é diálogo mesmo. É diálogo, é sempre diálogo. É sempre eu conversando com você. É sempre você dizendo para mim, mas eu não concordo com isso. Eu falo, tá bom, mas eu tenho esse argumento aqui, o que é que você acha? E você está aberto para entender isso. Então, quando a pessoa diz assim, a pedagogia de Paulo Freire não dá certo, eu paro, respiro, porque precisa respirar, e ok, concordo. Como assim você concorda? Concordo que a sociedade não está preparada para essa pedagogia. Concordo que para essa pedagogia dialógica e com base em amor dar certo, é preciso que a gente tenha uma sociedade que ame a educação, que respeite o professor, que tenha respeito pela criança, pelo seu próprio filho, que entenda a criança como um sujeito, como cidadão e não como um adulto pequeno. Mas é por isso que eu vou deixar de fazer? Não. Por que eu não vou deixar de dialogar em amor, que é fácil de fazer em qualquer lugar? Por que eu não vou deixar de dialogar em amor? Porque à medida que eu vou dialogando em amor com você, você vai aprendendo que essa é uma forma de educar. E você vai levando isso para dentro da sua casa. E aí o professor vai levando isso para dentro da sala de aula dele. E aí dia a dia você vai exercitando até o ponto em que a gente chega, quiçá daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, a uma sociedade que respeite o professor, que ame o saber científico, que parta do senso comum, mas que construa o próprio conhecimento. Uma sociedade que não busca gurus. Paulo Freire jamais defenderia que você olhasse para ele como um guru, ou sequer como um mestre. Jamais. Paulo Freire não tinha essa soberba da vida. Boa noite, bom dia, Kuriyama? Boa noite, bom dia. Paulo Freire não tinha essa soberba da vida. Ele não queria sobrepor a ideologia dele, o pensamento dele ao de outras pessoas. Ele queria dialogar para entender. E às vezes você defende as pessoas assim, você é esquerdista, você é isso, você é aquilo. Gente, a questão do esquerdismo e do direitismo no Brasil é bem estranha. O que é ser de direita, o que é ser de esquerda, o que é ser comunista, o que é ser capitalista. A gente trouxe uma pergunta aqui sobre capitalismo, outra sobre socialismo, outra sobre comunismo, e as pessoas não sabem patavinas do que significa. É um negócio que as pessoas aprenderam a repetir como papagaio. Paulo Freire jamais ia olhar esse repeteco da pedagogia dele como algo positivo, porque não é. Eu não posso simplesmente pegar as frases de Paulo Freire e ficar repetindo. Eu tenho a influência da teoria dele como um todo. E a teoria de Paulo Freire é isso, é amor e afeto. É amor e diálogo. Quem achar que afeto, amor e diálogo destrói a sociedade, aí é uma questão de cada um. E mais, consciência, crítica, criticidade. Afeto, diálogo, criticidade. Se você acha que amar as pessoas a ponto de dialogar com elas, dialogar e ter senso crítico para construir meu conhecimento, em vez de repetir o que o Olavo falou, que o Paulo Freire falou, é ruim e destrói a sociedade, é uma questão pessoal sua, Eu acho que o amor constrói,
né? E isso é uma filosofia cristã também. O amor, ele constrói. O amor não é capaz de destruir nada. O amor, ele só constrói, né? E o diálogo e respeito também. Tônia, educação infantil, interação e brincadeira. Olha o afeto como premissa, né? Eixo estruturante e ação. Paulo Freire está emaranhado na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, a gente vê De Crowley ali também, desculpa. A gente vê um emaranhado de teóricos, de educadores, né, que revolucionaram a forma como se enxerga a educação. E é preciso que o professor comece a educar o olhar dele, né? Ou a gente não vai sair disso, não. Vai ser sempre igual. Não tem jeito, não tem jeito. Vamos lá, bom dia, Maria do Carmo. Eu também aprendo muito com vocês, Maria Kuriyama. Tá no Japão, né, amor? Deu boa noite. Maria do Carmo, eu penso assim, acredito que se trabalharmos nessa linha de diálogo que Paulo Freire nos colocava, um dia teremos uma educação melhor que essa aí. Né? Obrigada por abordar. Exatamente. Aí um colega colocou assim, mas a gente tem que entender, né, sobre a pedagogia de Paulo Freire, que nem tudo que está na teoria funciona. É preciso observar as realidades que são diferentes. Ou seja, bem da verdade, ela está citando Paulo Freire para refutar Paulo Freire. Ela está dizendo, a gente precisa analisar as diversas realidades desses diversos grupos e trabalhar com algo que abrace esses grupos, entendendo essas diversas realidades. Isso é Paulo Freire. Mas, o que é que não se aplica? O diálogo ou o amor? Ou a criticidade? O que é que não se aplica da pedagogia de Paulo Freire na educação infantil, no Fundamental 1 ou no EJA? O amor não se aplica? A criticidade, a construção de conhecimento e o não repeteco, que nem papagaio, não se aplica? O diálogo, a necessidade do diálogo e amor não se aplica? Então cai. Se você para pensar 2 minutos acerca daquilo que você está defendendo como a não aplicação da teoria de Paulo Freire, cai por terra. Porque se eu sou um professor que amo, eu abro o diálogo. E se eu abro o diálogo, eu escuto, eu aprendo, eu ensino, né? Diz que mestre não é quem sempre ensina, é quem de repente aprende. Esse eu não sei de quem é. Esse é de Paulo Freire, ou é da Cora Coralina, ou é do... não sei. Eu não lembro muito bem, não. Se vocês souberem, por favor. Então a gente segue. A gente segue entendendo a vida, entendendo o sistema educacional que a gente vive, entendendo a necessidade das pessoas de falar, né? Isso já foi meio que meia construção. A gente já aprendeu a falar. Precisa aprender a ouvir. Aquilo que o Rubem Alves coloca, que a gente faz muita aula de oratório, precisa fazer uma aula de escutatória, né? Então, vamos fazer uma aula de escutatória. Vamos aprender a ouvir também, para que a gente abra esse espaço cada vez mais crescente de diálogo, em respeito, em amor, né? E isso é Paulo Freire. Se você ama realmente a pedagogia de Paulo Freire, pare de chamar as pessoas de gado, tá bom? Pare de se doer quando a pessoa xinga você. Pare de ficar, oh, que ódio, quando a pessoa fala de Paulo Freire sem entender dele, ou fala alguma coisa que não deveria. O legado de Paulo Freire é uma coisa incrível no mundo inteiro. Não é meia dúzia de comentário raivoso que vai extirpar a memória dele da face da terra. Comentários raivosos em relação a outras tantas figuras, né? A mais incrível para a gente da comunidade cristã, Jesus Cristo, jamais derrubaram aquilo que ele é, o legado que ele deixou, a filosofia de vida que ele viveu. Então, por que a gente acha que o terceiro teórico mais citado no mundo, né, vai deixar de ser lido por conta de meia dúzia de comentários de pessoas que aprenderam que atacar a honra é argumento? Não deixe que as pessoas ataquem a sua honra, não no sentido de não deixar que elas falem, mas não deixe que isso incomode vocês a tal ponto que vocês percam a alegria de viver. Eu estou super contente, super tranquila, super feliz, apesar da chuva de xingamento que eu recebi hoje por conta da defesa, não do mestre, que o legado dele tá aí.
Mas a defesa dessa teoria, dessa teoria educacional que fala em liberdade, em afeto, em diálogo, em criticidade, em amor, não dá. Dá para ser 100% do tempo, né, fofurinha, como a minha menina fala assim, mãe, não dá para ser floquinho de neve o dia todo. Uma hora a gente fala o que não deve, né? Uma hora a gente acaba explodindo, né? Eu entendo isso, a gente conversou muito ontem à noite sobre isso. Não dá para ser floquinho de neve, né? Fulano acabou falando isso aqui, mas acontece, sai e tudo mais. Mas frente aos nossos alunos, eu acho que cabe um esforço para que a gente seja mais floquinho de neve, né? E frente a essas pessoas raivosas na internet, quanto mais floquinho de neve você for, melhor será. Se você entra no jogo delas e você começa a seguir a metodologia delas de ataque à honra, né, como um argumento, você se torna igual a elas. Não tem diferença nenhuma. Então, se você realmente admira Paulo Freire e os pressupostos dele, exercite o respeito, o amor, a empatia, o diálogo. Entenda que o saber de senso comum dessa pessoa pode levar 1 mês, 2, 3 anos até se construir, enquanto o saber científico, quando ela realmente começar a buscar. Por hora, o que a gente tem para colher na rede social é só isso. Infelizmente. É só ódio, infelizmente. Por parte de muita gente, inclusive de professores. Eu espero que vocês não sejam contaminados por isso. Tá bom? Fica indignado? Sim. Odiar? Jamais. Até mais.